Vamos abrir nossas Bíblias no texto de Efésios 4, irmãos. Como o pastor explicou, nesse mês estamos fazendo uma série de sermãos em cima do texto. O pastor Fernando, na semana passada, ele já expôs Efésios 4:1 e hoje nós vamos expor Efésios 4, de 2 a 6. Vamos ler o texto, irmãos. Eu vou ler o versículo 1 também. Então nós vamos ler Efésios de 1 a 6, mas a exposição será de 2 a 6. Diz assim a palavra de Deus em Efésios capítulo 4, versículo 1. Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Irmãos, eu estive pensando nas últimas semanas como introduzir esse texto a vocês. Um dos desafios do pregador, do expositor da palavra, é sempre conectar o povo ao texto, porque as explicações hoje são vastas, nós temos muitos recursos, mas o desafio é trazer aplicações, é trazer contextualização para que vocês entendam o texto, para que encaixe isso com a nossa realidade. E, irmãos, pensando muito aqui nesse texto, o objetivo aqui do apóstolo Paulo, quando escreveu, era falar sobre unidade no corpo. Vocês podem ver o título ali, que é a unidade do corpo. É como ser unido na igreja. Então, o meu grande objetivo essa manhã aqui é que nós saiamos daqui entendendo como ser unidos. Ainda mais unidos do que já somos, e se ainda não somos unidos, sairmos daqui unidos. E aí o desafio que eu tive foi pensar em como explicar a união para as pessoas, como explicar como ser um, como explicar a unidade. E uma forma de aprender que eu acho muito legal é quando a gente entende o contrário. Então, se a cabeça de Paulo aqui, quando ele estava escrevendo esse texto, ele estava preso, porque você vê que ele, no versículo 1, ele fala, eu, prisioneiro no Senhor, ele vem falar sobre unidade, né? Então, você pode ver que unidade é um tema muito importante na igreja. Se você para pensar o porquê nós viemos aqui hoje, por que estamos aqui, porque nós temos unidade de pensamento em muitas coisas. E aí, para pensar por que ele estava tão preocupado assim em falar de unidade aqui, é porque muitas coisas, irmãos, podem nos desunir. Então eu quero começar falando para vocês essa manhã sobre algo ou algumas coisas que podem causar desunião. E através do entendimento sobre desunião e divisão, nós vamos estudar a união. E aí, irmãos, pensando na época de Paulo, se você esteve aqui nas últimas pregações do pastor Fernando, você sabe que ele tinha os desafios da época dele. E naquela época nós tínhamos os desafios de judeus e gentios. Os judeus vinham os gentios como cães imundos, vinham os gentios como um povo que não era digno, e os gentios também tinham problemas em conviver com os judeus. Eles também achavam que os judeus eram pessoas que se sentiam superiores, eram um povo da promessa. E esses dois povos foram unidos no corpo, foram unidos na igreja. E agora eles precisavam viver em união. Então, Paulo tinha isso aqui em mente. Só que Paulo não está escrevendo aqui. A palavra de Deus ela não é somente para esse tempo. Paulo escreveu isso aqui com a inspiração que Deus lhe deu para todas as épocas. E pensando hoje nas nossas épocas, na nossa época, o que causa divisão? E aí eu parei para pensar e uma das coisas que veio na minha mente, talvez por ser da TI, trabalhar com isso também, são as redes sociais. Foram uma das coisas que veio à minha mente de primeira, assim. Que foram redes, né? Redes, aquilo que conecta, que foi criado para nos socializarmos. Então essas redes foram criadas com o objetivo de que as pessoas, mesmo quando elas não estão junto no mesmo ambiente, que elas possam interagir entre si. Que elas possam ver o que as outras pessoas comentam, ver o que as outras pessoas gostam, ver o que as pessoas estão fazendo durante o seu dia. Esse foi o objetivo. Mas, irmãos, o grande problema de tudo é o coração humano. Por isso que Paulo escreve isso aqui. Porque Paulo sabe que lá no Éden nós perdemos algumas coisas. E algumas das que nós perdemos foi relacionamento com Deus, relacionamento conosco mesmo e relacionamento com o próximo. Então, a partir dali, tudo poderia causar divisão. Porque nós, agora, precisamos do Evangelho, precisamos de Cristo para andarmos unidos. E as redes sociais, como eu estava falando para vocês, elas foram criadas para nos unir. Mas veja como o pecado deturpa. Hoje, nas redes sociais, nós temos até a cultura do cancelamento.
Que é isso? Você vai lá na sua rede, você posta alguma coisa ou alguém comenta alguma coisa, todo mundo vai lá, bloqueia, deixa de seguir, não enxerga, não quer mais ver o post. Então as redes sociais, elas podem ser usadas mais para causar divisão do que união. Porque hoje você pode muito bem olhar e dizer, eu não concordo com esse único assunto aqui. E aí você vai e bloqueia aquela pessoa. E, irmãos, isso não pode entrar dentro da igreja. Isso não pode, essa cultura não pode chegar até nós. E aí eu pensei em alguns outros assuntos que podem nos dividir. Aí eu cheguei a alguns, porque senão eu vou ficar a manhã inteira aqui só na introdução. Comida. Comida é um assunto que pode nos dividir. Temos o time fat, vamos dizer assim, o time aquele que temos que comer de tudo e come 10 maçãs do... Agora é morango do amor, né, que tá na moda. E temos o time fit. Não coma glúten, não coma nada, você deve... Tudo isso aqui vai te dar câncer. Se você comer isso aqui, você está ingerindo plástico, você vai morrer. E assim, irmãos, eu não estou aqui essa manhã para trazer as minhas preferências sobre esses assuntos. Eu só estou dizendo que essas preferências não podem nos dividir. Você pode ter suas preferências, você pode ser do time que come todo tipo de comida ou do time que diz que não pode comer, que se você comer vai te dar câncer. Mas isso não pode ser um motivo para você não andar com um irmão que pensa diferente. Esse é o foco aqui, irmãos. Outro assunto que pode nos dividir: futebol. Ah, tem ali ó, na igreja o grupo dos colorados e o grupo dos gremistas. Dia de jogo do Inter, os colorados se reúnem na casa de alguém, assistem o jogo. Dia do jogo do Grêmio, os gremistas se reúnem na casa de um irmão gremista, assistem os jogos. Não tem problema, irmãos. Até é saudável que nós andemos entre nós. O problema é, você chega na igreja e escolhe andar só com os irmãos gremistas. Você chega na igreja e escolhe andar só com o irmão colorado. Esse é o problema, irmãos. A divisão. Outro assunto que eu pensei aqui que pode causar divisão, esse mais polêmico, política. Vocês acham que existem apenas irmãos de direita? Garanto para vocês, não existem. Existem irmãos mais à direita e irmãos mais à esquerda no cenário político. Mais uma vez, não estou aqui para falar a minha preferência. Eu só estou dizendo que quando você vai na sua rede social e você posta candidato tal, não sei o quê, ou candidato, ou eu apoio não sei quem. Irmãos, nós somos chamados a ser embaixadores de Cristo. Temos que ter cuidado com essas coisas que postamos, porque às vezes o irmão que está ali na sua rede social, que está vendo sua opinião, ele não está no mesmo nível de maturidade que você naquele assunto. E aí ele vai ver aquilo e aquilo pode causar uma divisão. Então, irmãos, o meu objetivo aqui não é, como eu falei várias vezes já para vocês, trazer a minha opinião, mas sim alertar assuntos que podem causar divisão. E nesse texto aqui, Paulo nos traz três pilares para que nós mantenhamos a união na igreja. O primeiro pilar é que nós tenhamos um caráter como o de Cristo. O segundo pilar é que nós conhecemos as verdades espirituais que nos uniram. E o terceiro pilar é que nós tenhamos um esforço intencional pela unidade. Então nós vamos começar aqui, irmãos, estudando o primeiro pilar, que é que nós devemos ter um caráter como o de Cristo. O caráter de Cristo refletido em nós. Ele está no verso 2, irmãos. Apareceu aí o pilar? Dá para ver que é um pilar? Então o primeiro pilar é o caráter de Cristo. Vou ler o verso 1 e o verso 2. Diz assim a palavra do Senhor. Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vivam de maneira digna da vocação que foram chamados. Então observem aqui. Aqui Paulo está dizendo, vivam de maneira digna da vocação. E aí ele vai falar qual a maneira digna. Aí ele começa no verso 2. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Então, irmãos, nós podemos ver aqui que a maneira digna do nosso chamado é ter um caráter como o de Cristo, é ter as características de Cristo. Então observe que ele fala com toda a humildade. Vamos aprender aqui, irmãos, então, o que é humildade. Eu sei que eu não vou, não se preocupem que eu não vou entrar palavra a palavra do texto bíblico, mas nesse primeiro ponto eu acho necessário a gente fazer alguns ajustes aqui. E como nós vamos fazer para aprender o que é humildade? Vamos usar aquele método que eu falei para vocês no início. Primeira coisa que a gente faz para aprender um assunto, geralmente, é entender o que não é. Vocês entenderam, então, o que causa divisão, para entender o que causa união. E agora nós vamos aprender humildade pensando um pouco o que não é humildade, porque a gente quer achar o que é humildade na Bíblia e não nas nossas opiniões. Então eu já vou dizer para vocês, humildade não é ser inseguro. Não é ter baixa autoestima. E também não é pobreza de recurso. Humildade, irmãos, não é aquela pessoa que não tem autoestima, que ela é insegura de si, ela não tem confiança. Ou então, o nosso tempo ele deturpou muito essa palavra, né?
E no nosso tempo a gente usa muito isso para dizer, tinha uma família bem humilde e às vezes a família só não tem recursos materiais. Isso não torna eles menos ou mais do que ninguém, mas não torna as pessoas humildes. Assim como nós podemos ter pessoas mais pobres na questão do dinheiro arrogantes, nós podemos ter pessoas mais ricas humildes. Então, humildade na Bíblia não tem nada a ver com recurso financeiro, nada a ver com baixa autoestima e nada a ver com ser inseguro. Humildade na Bíblia é reconhecer a grandeza de Deus, saber quem Deus é e saber a nossa posição diante de Deus e diante dos outros. Isso que é na Bíblia. Saber quem Deus é, saber quem nós somos e saber quem os outros são. Então, irmãos, eu vou pedir para vocês abrirem um texto. Hoje a gente vai andar em alguns textos. Vamos observar o texto de Filipenses, capítulo 2, do verso 1 ao 8, para a definição de humildade. Filipenses está algumas folhinhas à frente na sua Bíblia aí. Você folheia um pouquinho para o lado, já chega em Filipenses, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 1 ao 8. Aqui em Filipenses, capítulo 2, Paulo também está falando sobre unidade. Você pode ver que o subtítulo anterior ali estava falando sobre a unidade cristã na luta pelo evangelho. Também está falando sobre isso. E aqui ele vai fazer uma exortação, uma motivação para se manter humilde. E ele vai fazer uma definição aqui. Então vamos olhar Filipenses 2, do 1 em diante. À medida que eu for lendo, eu já vou explicando algumas coisas. Diz assim a Bíblia. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar. Observem essa parte aqui, eu quero chamar a atenção de vocês para isso. Tenham o mesmo modo de pensar, ele vai dizer. Nós devemos ter uma unidade de pensamento. Aí olha como o texto segue. Tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada, aqui é a definição, não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade. Cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Agora olhem o verso 5. Lembra que ele falou? Tenham o mesmo modo de pensar entre vocês. Agora olha o que ele fala no 5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Para nós termos o mesmo modo de pensar entre nós, nós precisamos ter o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. E ele se humilhou. Essa humilhação aqui é o estado máximo da humildade, irmãos. Se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, irmãos, esse texto mostra que nós devemos considerar os outros superiores a nós como Cristo considerou. Cristo se esvaziou para nos servir. Ele, como Deus, veio aqui se esvaziando a si mesmo e foi servo. Então, se você tem uma dificuldade de entendimento de humildade, olhe para o exemplo de Cristo. Humildade é servir aos outros, colocar os outros em primeiro lugar. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo. Nesse assunto, irmãos, nós devemos pensar como Cristo pensava. Cristo pensava sempre em servir primeiro, ao invés de ser servido. Então, aqui temos a definição de humildade. Volte para Efésios 4 aí, umas páginas para o lado. Vamos continuar caminhando no texto. Então, estamos no verso 2, irmãos. Já sabemos que temos que ter um caráter como o de Cristo. Para isso, precisamos ter humildade. Segunda característica, mansidão. Com toda humildade e mansidão. Então, vamos ver o que é mansidão. Mesmo esquema. O que não é mansidão? Mansidão não é fraqueza, passividade. A nossa cultura associa mansidão à falta de personalidade. Então eu tenho um conhecido que ele costuma dizer: eu não gosto quando as pessoas vêm me cumprimentar com a boca mole. Mas como assim cumprimentar com a boca mole? Que a pessoa chega pra ti assim, sabe? Oi, bom dia. Com a boca meio caída assim pro lado. Então mansidão não é isso, irmãos. Mansidão não é fraqueza. Sabe o que é mansidão? Mansidão na Bíblia, a melhor definição que eu encontrei é força sob controle. Jesus que foi manso, mesmo sendo o Senhor do universo. Ele tinha todo o poder, mas ele tinha controle sobre esse poder.
Então, eu vou ler um texto aqui, vocês não precisam abrir, mas em Mateus 11, 29 diz assim: Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Então, irmãos, mansidão é isso, é um poder, é uma força, é tu ter força. É como Jesus falou, se eu quisesse eu chamava agora uma legião de anjos aqui para me libertar. Ele tinha o poder, mas aquele poder sob controle. Um exemplo que eu posso dar aqui, irmãos, é quando vamos disciplinar os nossos filhos, para quem tem filho. Quando você vai disciplinar o seu filho, você tem que usar força sob controle. Você não vai ferir, machucar a criança. Você como um pai, uma mãe, você é muito mais forte que a criança. Você pode causar um dano, mas você tem que usar força sob controle. Então, seja manso com o seu filho também. Próximo termo aqui, irmãos. Verso 2 ainda de Efésios. Olhem lá. Com toda humildade, mansidão, com longanimidade. Longanimidade, irmãos, ou até paciência, ou o estado mais elevado da paciência. O que quer dizer isso? Vocês já sabem. O que não é, então, longanimidade? Não é tolerar tudo sem limite. E também não é passividade diante do pecado. Eu estou sendo longânimo com meu irmão, encontrei ele estava bêbado num bar e eu, não vou exortar o irmão porque eu estou sendo longânimo. Ou você vê alguma coisa que seu irmão, um pecado que seu irmão comete e você fica dizendo, não, eu estou sendo longânimo. Irmãos, longanimidade não é isso. Longanimidade é ter um pavio longo com as falhas, com os erros dos irmãos, não reagir com irritação diante das falhas dos outros, assim como Deus é longânimo conosco. Vou ler mais um texto aqui, vocês não precisam abrir esse também, mas se quiserem podem abrir, mas é que eu prefiro mais que vocês foquem no que eu vou falar do que fiquem procurando o texto. Então, em 2 Pedro 3,9 diz assim a palavra de Deus: O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Talvez aqui a melhor palavra para essa paciência que Deus tem com nós é que Ele é longânimo conosco. Por quê, irmãos? Porque a diferença de paciência e longanimidade é a seguinte: paciência você usa para circunstâncias. Eu tenho paciência para esperar um ônibus, eu tenho paciência para esperar um avião, eu tenho paciência para arrumar um emprego. Longanimidade você usa com pessoas. Então eu tenho paciência com a falha do meu irmão, tenho paciência com o erro do meu irmão. Então longanimidade no caso, tenho longanimidade com a falha do meu irmão, tenho longanimidade com o erro do meu irmão. Essa é a grande diferença. Paciência, circunstância. Longanimidade pro teu próximo. Ficou claro aqui, irmãos? Deu para entender, né? Tá, continuamos aqui, irmãos. Então olhem a Bíblia agora. De novo. Capítulo 4 de Efésios, ainda no verso 2. Humildade, mansidão, longanimidade. Estamos formando o caráter de Cristo. Estamos ainda no pilar de como ter o caráter de Cristo. E agora precisamos... A próxima aqui do texto. Suportando uns aos outros em amor. Irmãos, para suportar em amor, você vai precisar juntar essas 3 primeiras características. Você vai precisar de humildade, mansidão e longanimidade. Então, o que não é, de novo, vamos lá, o que não é suportar em amor? Não é simplesmente aguentar o teu irmão. Não é simplesmente andar com ele e suportar por obrigação. É diferente de apenas suportar. Está escrito suportar em amor. Isso tem uma grande diferença. Não é acomodar-se no pecado dele, se você sabe que teu irmão tem um pecado, não é acomodar-se sem confrontar. Então não é isso, tá bom? O que é suportar em amor? É conviver intencionalmente, vamos usar essa palavra algumas vezes aqui hoje, intencionalmente é aquilo que eu faço porque eu quero, é a ação que eu tomo. Então você vai conviver com seu irmão intencionalmente, com os defeitos alheios dele, sem perder o amor pelo teu irmão. Então, mesmo que ele tenha falhas, defeitos, você anda com ele porque você quer. Também é carregar o peso das imperfeições do irmão como Cristo faz conosco. Se o teu irmão tem falhas, que vai ter, todos temos, nós também temos. Cristo também suporta as nossas falhas. Também o que é suportar em amor? Tolerar com longanimidade, aguentar com perseverança, amar quem não pensa como eu penso. Lembram das divisões? Alguém que não pensa no assunto como eu penso. Muitas vezes nós nos inflamamos, principalmente quando o assunto é política, irmãos. Porque como pode ter um irmão que pensa diferente de mim? Porque todos deveríamos ter o mesmo pensamento. Irmãos, não é assim que funciona.
Cada um tem um nível de maturidade, cada um está num nível de caminhada. Nós devemos suportar em amor os nossos irmãos, como Cristo nos suporta em amor diariamente. Irmãos, eu gostaria agora de que você abrisse num texto para que nós compilássemos essas características. Você vai ver elas muito em outra carta que Paulo escreveu. Avance um pouquinho sua Bíblia, vá até em Colossenses 3. Você está em Efésios, vai passar por Filipenses, você vai chegar em Colossenses. Colossenses 3, nós vamos ler do verso 8 a 13. Aqui em Colossenses, irmãos, Paulo está falando sobre a diferença da velha natureza e da nova natureza. Então, para termos um caráter como o de Cristo, nós precisamos ter a nova natureza. Você precisa ser nascido do Espírito. Com a nova natureza, você vai conseguir atingir essas características de humildade, mansidão, longanimidade, suportar em amor. Então, olha o que vai dizer no verso 8 de Colossenses 3. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza. Não vivemos mais com a nova natureza, irmãos. Se despiram da velha natureza com suas práticas e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Aqui não pode haver mais, reparem esse versículo, irmãos. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, mas Cristo é tudo e está em todos. Poderíamos colocar aqui então, aqui não pode mais haver mais grego e judeu, esquerdista e direitista, gremista e colorado. Entenderam? Aí ele vai dizendo, olha o verso 12. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra a pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Entenderam, irmãos? Aqui está a prática. Para nós suportar em amor os irmãos, nós devemos perdoar os irmãos. Nós devemos andar com os irmãos. Nós devemos ser mansos, humildes, longânimos. Então, um resumo aqui, irmãos, do ponto 1. Ó, já estamos terminando o primeiro ponto. Vocês sabem que são 3 pontos. Humildade. Reconhecer minha limitação diante de Deus, diante dos irmãos e servir sem buscar reconhecimento ou superioridade. Mansidão. Responder com gentileza, mesmo quando eu sou contrariado. Longanimidade. Suportar a demora, limitação e erro dos outros com paciência. E por fim, suportar em amor, permanecer em comunhão com os outros, mesmo com suas falhas. Tem um texto, irmãos, que eu não precisam abrir, mas que eu vejo muito dessas características usadas. Vocês lembram quando Pedro nega Jesus? Que Jesus fita os olhos nele, e aí Pedro olha, vê Jesus olhando para ele, e a palavra fala que Pedro saiu chorar amargamente. Ali Pedro viu. No olhar de Cristo ele sentiu ali. Eu garanto para vocês que Cristo mostra suas características, porque nós demonstramos quem nós somos. Humildade, mansidão, longanimidade, suportar em amor. Então quando Pedro viu isso, ele se sentiu, estou traindo ele. Então é isso, é assim que nós devemos ser, irmãos. Devemos ser como Cristo. Irmãos, um pouco de contextualização. Onde é que nós vamos usar essas características? Em tudo. Você pode usar em todo momento. Na igreja, quando servimos nos ministérios, em todos os ministérios que aqui atuamos, quando viemos à igreja, quando chegamos aqui, quando organizamos as cadeiras, na ceia, quando você ajuda, depois que termina a ceia, quando você limpa a sua mesa, quando você lava o seu prato. Todos os momentos você está revelando as características. Então, quer queira, quer não queira, você sempre vai ter o caráter de alguém. Que seja sempre o caráter de Cristo. Mas eu sei, irmãos, eu sei que esse pilar é um pilar bem difícil, tá? Eu sabia, estudando o texto, que nem sempre nós conseguimos manter o caráter de Cristo, mas nós devemos lutar todos os dias para isso. Gostaria de fazer uma aplicação a esse ponto aqui, irmãos. Você tem vivido essas 4 virtudes? Você tem sido manso, humilde, longânimo? Tem suportado seus irmãos de amor?
Onde tem faltado humildade, mansidão, paciência ou amor no seu serviço? Quando você vem à igreja. Onde você tem sido orgulhoso, ríspido, impaciente ou indiferente? Pense um pouquinho sobre essas coisas, irmãos. Portanto, irmãos, o primeiro pilar que nos ajuda a sustentar a unidade na igreja é o caráter de Cristo. Precisamos pensar como Cristo. Precisamos ter o mesmo pensamento. Precisamos ser mansos, humildes, longânimos. Precisamos de um coração como o coração de Cristo, irmãos. Sem isso, nenhuma estrutura, nada funciona dentro da igreja. Se nós não nos parecermos com Cristo, a igreja vai se dividir. Então nós precisamos lutar por isso, irmãos. O segundo pilar que eu quero trazer hoje aqui são as verdades espirituais que nos unem. Aqui é uma parte muito legal do texto, muito curiosa. Porque olha só, vamos voltar lá para Efésios, se você está em Colossenses ainda aí, que nem eu aqui. Volte um pouquinho, vá para Efésios 4. Vamos ler o texto de novo, desde o verso 1, e eu vou dar ênfase aqui, porque o pilar 2 ele está do verso 4 a 6. Mas reparem isso, olha só. Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Com humildade, mansidão, longanimidade, suportando os outros em amor. Então isso são os atributos que eu preciso para manter a unidade na igreja. São as características, eu preciso me parecer com Cristo. Aí ele vem no verso 3. Fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Guardem na gaveta do importante esse versículo que nós vamos ver ali no final. Aí olha só, ele começa: há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Irmãos, não tem uma ligação no verso 3 para o 4. Você pode ver que ele está falando, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Eu li o 3, e aí ele começa: há somente. Paulo aqui, ele está dando uma ênfase. Os estudiosos do texto aqui vão dizer que ele está dando uma ênfase tão grande que ele não colocou nenhuma conjunção de ligação. Ele não disse então há somente, portanto há somente. Ele quer dar uma ênfase gigante nisso aqui. Paulo está dizendo, sabe o que aqui, irmãos? Nesses versos 4 a 6, talvez você não viu, mas ele está falando da Trindade aqui. Ele está querendo dizer que a unidade da igreja, a nossa unidade, ela tem base na própria Trindade. Porque Deus é um só, porque Deus é unido na Trindade, isso deve refletir na igreja. Nós devemos ser unidos porque Deus é um só e Deus é unido. Então, irmãos, eu vou mostrar, talvez vocês não tenham visto aqui, mas aqui nos versos de 4 a 6 nós temos a Trindade. Olha só. Vejam o versículo 4. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Aqui, ele está falando sobre o Espírito Santo. Então, ele vai falar assim: um só corpo. Que corpo é esse? É a igreja visível, que nós habitamos hoje aqui, e também a igreja invisível. Um povo só. Um só corpo. Sabe o que Paulo vai declarar aqui? Em todos esses pontos, um. Não interessa o que te divide com o teu irmão. Não interessa a tua preferência. O que nos une é muito maior. Se você não é unido com o seu irmão porque ele gosta de pagode e você de rock, isso não pode ser maior do que o que nos uniu. Porque nós somos unidos em um só corpo. Você não veio aqui essa manhã porque o seu irmão tem a mesma preferência política, a mesma preferência de time de futebol. Você veio aqui essa manhã por causa dessas verdades. Então, um só corpo, no verso 4 ele vai falar. A igreja visível e invisível. Depois ele vai falar um só Espírito. No verso 4 ele está enfatizando o Espírito Santo. Ele vai dizer, o mesmo Espírito, irmãos, ali então, um só Espírito. Esse mesmo Espírito que habita em um de nós, habita em todos os salvos. Todo aquele que crê no Evangelho, todo aquele que crê em Cristo, tem um Espírito habitando. Então, um só corpo, um só Espírito. Ainda no verso 4, uma só esperança. Que esperança é essa, irmãos? A esperança futura da glória eterna para todos os crentes. Olhem aqui em Efésios mesmo, voltem um pouquinho ali, olhem o capítulo 1, o verso 18. Em Efésios mesmo, agora eu não vou fazer mais vocês andarem tanto. Olha o que diz o verso 18. Aqui Paulo está fazendo uma oração. Esses primeiros capítulos ele deu a base teórica
para o que ele chegaria agora, no capítulo 4, na base, na prática do livro. Então, ele apresentou antes a base teórica. Vejam o capítulo 1, verso 18. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Ou seja, ele está falando que a nossa herança é uma herança celestial. A nossa glória é futura. É o destino dos santos. Então, se você volta ali no capítulo 4, no verso 4, um só corpo, a igreja, um só Espírito, Espírito Santo, uma só esperança. A esperança que nós temos de andarmos unidos. A esperança que nós temos de andarmos na glória eterna. Tudo isso, irmãos, tem que ser muito maior do que qualquer coisa que nos divide. Seguimos ali, irmãos. Verso 5. No verso 5 você vai ver que ele vai falar sobre o Senhor Jesus Cristo. Ele começa dizendo assim: um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Então o que ele está falando aqui, irmãos? Um só Senhor. Jesus Cristo é o único Senhor da igreja. Não líderes, não tradições, não pastor Fernando, não pastor Adriano, não Papa, não o irmão Alexandre. Jesus Cristo é o Senhor. E é isso que nos une. Um só Senhor. Aí ele vai dizer, uma só fé. A fé, irmãos, que nós temos no Evangelho, o conteúdo essencial da doutrina cristã. Se nós cremos no mesmo Evangelho, cremos que Jesus Cristo veio aqui, viveu a vida perfeita, como perfeito homem, morreu e ressuscitou por nós, e cremos nisso, nós temos a mesma fé. Então isso nos une mais do que qualquer coisa que nos divide. E aí depois, irmãos, ele vai falar um só batismo. Aqui nós podemos pensar no sinal visível da entrada do corpo, que é quando você se batiza, mas eu creio que aqui ele está se referindo ao batismo com o Espírito que todo cristão recebe quando crê em Jesus Cristo e no Evangelho. Então, irmãos, no verso 4 a gente viu o Espírito Santo. No verso 5 você viu Jesus. E agora olha o verso 6. Ele vai apresentar Deus Pai. Ele vai falar, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Pai de todos, irmãos. Ou seja, é uma paternidade que nos faz irmãos. Se Deus é meu pai e Deus é teu pai, nós somos irmãos. Por isso que a gente usa tanto esse termo de irmãos. Depois ele vai falar, olha só, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos. O que ele quer dizer com é sobre todos? Deus é soberano sobre nós. Nós conhecemos essa soberania. Somente quem vem a uma igreja e conhece as doutrinas sabe que Deus é soberano e sobre todos. Depois ele vai falar, age por meio de todos e está em todos. Aqui é muito interessante, irmãos. Por que ele está falando isso? Ele está querendo dizer assim, ó, Deus é em todos e age sobre todos. Deus usa o seu irmão. Deus age no seu irmão para te abençoar. Então, não interessa o que te divide. Não interessa o que pode te afastar do teu irmão. O que te une é muito maior. O que te aproxima do teu irmão é muito maior do que te divide. E aqui, irmãos, ele está fazendo questão. Paulo está mostrando que a nossa unidade ela não é apenas funcional. Porque pare para pensar um minutinho. Para a igreja funcionar, nós precisamos ter unidade. Precisamos nos organizar em ministérios, precisa ter alguém que vai trazer a palavra, alguém que vai abrir, o ministério do louvor, os irmãos que chegam mais cedo e organizam as cadeiras, os irmãos que estão na porta. Tudo isso precisa de unidade. Porque se nós não tivermos uma unidade, essas coisas não vão acontecer. Mas Paulo está querendo dizer aqui que essa nossa unidade ela não é só funcional para a igreja, mas ela é eterna e espiritual. Essa unidade também é por essas verdades. Essa unidade ela vai se manter pela eternidade. Então, assim como todos fomos chamados por Deus, nós fomos chamados dentro dessa mesma esperança. A esperança de nós vivermos com Cristo juntos no futuro. E essa esperança é o destino comum que nós temos. Irmãos, nós vamos passar a eternidade juntos. Talvez os assuntos que nos dividem, preferência sobre alguma coisa, não perdurem. Mas os assuntos apresentados aqui, todos esses assuntos sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre Deus, um só corpo, isso vai permanecer. Então, dê preferência para esses assuntos que são mais importantes. A desunião na igreja, irmãos, ela não é uma falha somente relacional. Ela é uma distorção teológica. Quando nós nos dividimos, estamos negando na prática a unidade
que a Trindade formou. Irmãos, e até dentro da igreja nós corremos o risco de valorizar mais afinidades do que fundamentos bíblicos. Mas assim, irmãos, eu não estou querendo dizer que nós não vamos ter os nossos grupos de afinidade. É óbvio que nós podemos ter pessoas que têm algo em comum conosco e vamos andar juntos. Mas, irmãos, o que nos une é infinitamente maior do que qualquer preferência que nos separa. É isso que Paulo está falando. Então, Paulo nos deu o caráter. Você precisa ter esses atributos. Para andar unido, você tem que ter esses atributos. E para andar unido, você tem que conhecer essas verdades. Você tem que saber disso. Porque senão, se você não saber disso, você vai se dividir por qualquer coisa. Mas quando você sabe o porquê você veio aqui essa manhã e você tem esses assuntos firmados, você sabe que a divisão ela é muito, muito menor do que isso. Irmãos, então vamos fazer uma aplicação aqui desse ponto também. Ó, já estamos indo para o último ponto. Se todos temos o mesmo espírito e a mesma esperança, por que nos dividir por estilos, preferências? Devemos lembrar que o nosso compromisso é com o Senhor Jesus e não com visões pessoais. A fé e o batismo que nos uniram são o mesmo. Como podemos dividir a família de Deus se temos o mesmo Pai e age em todos? Inclusive, irmãos, age naquele irmão que você tem mais dificuldade. Então, irmãos, a conclusão aqui, que Paulo está dizendo que a igreja deve ser unida porque Deus é um. Ele está baseando a nossa unidade na unidade da Trindade. Ela é perfeita, inseparável e harmônica. Deve ser refletida na comunhão da igreja. Então, irmãos, só para mais um pontinho aqui antes de encerrar. Um assunto muito urgente que não pode nos dividir de maneira alguma também é classe social, irmãos. Sabemos que vamos ter irmãos na mais alta classe social até a mais baixa. Que isso também caia diante desses pilares. Que nós nos unimos porque sabemos que o nosso irmão vai passar conosco pela eternidade. E não pelo aquilo que o nosso irmão pode nos oferecer. Irmãos, o primeiro pilar que nós vimos aqui é os atributos que nós precisamos para manter a unidade. O segundo é a consciência das verdades espirituais que nos unem. Quando nós esquecemos isso, irmãos, que nós somos em Cristo, nós rompemos com os nossos irmãos por os motivos mais fúteis possíveis. A unidade da igreja, da Trindade, ela é perfeita, inseparável e harmônica. E ela deve ser refletida na nossa comunhão. Espero que tenha ficado bem claro esse pilar aqui, irmãos, porque sem essa base teológica, você sempre vai chamar desculpa para não ter unidade com o irmão. Então, a partir de hoje, quando você tiver um problema com o seu irmão, primeira coisa, você vê se você já foi manso, humilde, longânimo, suportou em amor. Segunda coisa, você vê se a divisão que você está tendo com o teu irmão é maior do que o que te une. Não vai ser, né? Não vai ser, eu garanto a vocês, não vai ser. Terceiro pilar aqui, irmãos. Esforço intencional para manter a unidade. Eu acho que eu não consegui botar um bom nome nesse pilar, mas eu vou tentar explicar para vocês o que é isso. Aqui, irmãos, nós vamos falar sobre fazer algo porque você quer fazer. Se esforçar por algo. Você vai se dedicar a isso. Você vai gastar seu tempo com isso. Você vai dar prioridade a isso. Então, irmãos, agora você já sabe quais atributos precisa para manter a unidade e qual base para a unidade. Vamos ver qual ação que nós devemos ter. Agora que você já tem os atributos e você já tem a base, agora você vai ver qual é a ação que você precisa tomar. E aqui, irmãos, aqui é o ápice desse texto. Aqui nós chegamos aonde Paulo tinha o auge do seu fluxo de pensamento ali. O que ele queria falar nesse texto, enfatizar, era essa parte. Então, vamos ler o texto inteiro mais uma última vez aqui, para vocês ficarem com esse texto bem decorado. E aí nós vamos focar depois no verso 3. Vamos lá, de novo. Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, capítulo 4, verso 1. Peço que vivam de maneira digna da vocação que foram chamados, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Verso 13, irmãos. Fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito
no vínculo da paz. Aqui, irmãos, o que é o vínculo da paz? Para nós que nós devemos fazer tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. No grego aqui, irmãos, o termo que define vínculo significa aquilo que nos une. É como um laço, os tendões do corpo, aquilo que nos deixa os ligamentos, aquilo que torna algo unido. Então, vínculo significa isso. E olha só, em Colossenses 3,14, não precisa abrir, diz assim: acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Então, Paulo, aqui ele está dizendo que a paz, o vínculo da paz, a paz é o laço que mantém a unidade firmada. A paz é o ambiente no qual a unidade do Espírito se mantém viva. Sabe o que quer dizer aqui o vínculo da paz? Vou inverter, vocês vão entender mais fácil. A paz é o que nos mantém em vínculo. Entenderam? Se você está em paz com o seu irmão, você tem vínculo com ele. Então você precisa fazer tudo para manter essa unidade e para manter esse vínculo. Porque se você não tiver paz com o seu irmão, você vai estar rompendo esse vínculo. Olha só. E o versículo 3 aqui, irmãos, ele dá uma orientação direta. Olha o que ele fala. Façam tudo. Façam todo o esforço para preservar a unidade, ele quer dizer aqui. A unidade ela é uma obra do Espírito, não somos nós que criamos. Não é nós que criamos essa unidade. Não foi nós que escolhemos os irmãos que nós temos. Você veio aqui hoje, essa manhã, não porque você ia encontrar tal irmão, você nem sabia, muitos de nós viemos à igreja, nem sabíamos quem fazia parte daquela igreja. O meu caso foi assim. Mas nós devemos nos esforçar para mantermos esse vínculo com esses irmãos. Nós não criamos a unidade, irmãos. Mas nós somos chamados a preservá-la com dedicação ativa, de forma intencional. Então, a expressão usada por façam, que o Paulo usa ali, ó, façam tudo, fazendo tudo, no verso 3, ela envolve zelo, esforço intencional, prioridade. A unidade, irmãos, ela não vai ocorrer por acaso. Ela exige que lutemos contra a indiferença, orgulho, ressentimento e divisão. E sabem o que quer dizer no grego aqui, esse fazendo tudo? Façam tudo. Se traduzir, vai significar façam tudo. É isso mesmo. Aqui não tem como escapar, irmãos. O que quer dizer é que a gente deve fazer tudo. E aí aqui, irmãos, você pode pensar. Se você tem feito, se nós fizemos tudo para nos mantermos unidos. Se você tem colocado toda a prioridade. Mas aí você vai pensar e vai me perguntar: mas irmão Alexandre, como é que eu posso fazer tudo para me manter unido com os meus irmãos? Você precisa de um caráter como o de Cristo. E você precisa conhecer as verdades espirituais que nos unem mais do que qualquer divisão. Então, para você agir no terceiro pilar, fazendo tudo e tendo esforço intencional, você precisa usar a parte teórica dos outros dois pilares. Então, para fazer tudo, você precisa ser humilde, manso, longânimo, suportar o seu irmão em amor. Você precisa saber que há um só Espírito, um só corpo, uma só fé, um só Deus. Isso tudo tem que ser maior do que qualquer assunto que te divida. E agora você já pode fazer tudo, porque agora você já conhece os outros dois pilares. Então, eu preciso das qualidades. Estão ali, humildade, mansidão, longanimidade. A paz, irmãos, aqui ela não é uma ausência de briga, tá? Não é só, eu só não estou brigando com o irmão, então eu estou em paz. Eu estou em paz com aquele irmão, porque eu tolero ele, a gente não está brigando. Não é isso, irmãos. É uma presença ativa, é uma presença de um relacionamento restaurado e uma disposição de promover um bem comum na igreja. Muitos aqui, irmãos, também aplicam todos esses termos que nós estudamos aqui, todos esses atributos, ao corpo todo. Eu estou aplicando individualmente a vocês, mas o corpo deve ser visto assim. Nós devemos refletir como corpo. Quem chega aqui e não é um cristão convertido, ele deve ver esses atributos em nós. Ele deve ver que nós somos humildes, mansos, temos uma unidade de pensamento, somos longânimos uns com os outros. Isso deve ser refletido dentro da igreja. Irmãos, agora eu queria gastar um tempinho com vocês aqui, falando como esse vínculo foi criado, irmãos. Porque
nós precisamos fazer tudo. E qual é a motivação para nós fazer isso tudo? Agora, irmãos, olhem ainda Efésios aqui. Eu falei que agora nós não íamos mais muito longe, então vai em Efésios 2, vamos olhar o verso 13 em diante. E vamos entender como o vínculo da paz foi criado. Efésios 2. Vamos ler o verso 13. Agora, olha só. Se você está com a NAA, você vai ver que o subtítulo ali ele não é inspirado. Mas ele serve muito para nos orientar do que está sendo dito. E, aqui no meu, eu vou ler para vocês, ele vai explicar muito do que está sendo dito nesse capítulo 2, nessa parte. Ele está falando assim, ó. Os gentios e os judeus são unidos pela cruz de Cristo. Então, Paulo aqui, nos primeiros capítulos de Efésios, ele deu a base teórica para essa base prática que nós estamos aqui. Então aqui nós voltamos um pouquinho para entender o que causou, o que nos une, como nós somos unidos, essa unidade que vem do Espírito. Verso 13, capítulo 2, aqui extremamente importante, irmãos. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo. Portanto, ele é a nossa paz. De dois povos, ele fez um, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Reparem o verso 13, irmãos. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que estavam longe foram aproximados pelo sangue. O sangue de Cristo. O corpo de Cristo rasgado na cruz. O próprio Salvador. O Senhor do universo, irmãos. Ele foi rasgado e esmagado. O Rei dos Reis. O bom pastor. O autor da vida, aquele que sustenta tudo pela sua palavra, o Criador de tudo, irmãos, ele foi rasgado na cruz e derramou o seu sangue para que nós tivéssemos paz com Deus e para que nós tivéssemos paz entre nós mesmos. Para que essa inimizade acabasse com os seus irmãos. Para que não exista inimizade em todo aquele que crê no Evangelho como você crê. O único digno de louvor e adoração foi morto, irmãos, para que nós tivéssemos esse vínculo. Então, irmãos, frases como igreja perfeita só no céu. Aqui não vai ter perfeição. Os irmãos, eles são difíceis. Ah, cuida do irmão que está próximo a ti. Não fala com aquele irmão lá. Ele tem suas dificuldades, seus problemas. Deixa quieto. Se tu falar com o irmão, ele vai ignorar. Eu conheço aquele irmão. Ele vai ignorar. Deixa ele. Ah, esse ministério aqui me dá muito incômodo, né? É muito difícil servir nesse ministério. É melhor sair. É melhor sair, deixa que os irmãos outros sirvam, porque olha, eu acho que é melhor eu não servir nesse ministério, deixa que os outros irmãos sirvam. Não, não, não. Por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Cristo destruiu isso. Cristo destruiu a inimizade. Esses comportamentos, irmãos, são pecaminosos. São comportamentos que dentro da igreja não devem existir. Nós devemos abandonar isso. Então, irmãos, nas tarefas simples da igreja, servir ao culto, organizar as cadeiras, limpar após a ceia, como eu falei no início. Até nisso surge divisão. Às vezes nós queremos ajudar porque não é a nossa função. Ah, eu não vou ajudar hoje a organizar a cadeira, eu não vou organizar... Porque não é minha função. Mas quando nós servimos, irmãos, uns aos outros na igreja, nós estamos ganhando oportunidades preciosas e nós estamos refletindo o caráter de Cristo. E também, irmão, deixa eu fazer uma orientação aqui. Essas características são para você confrontar o seu coração. Caso você veja um irmão sentado, quieto no seu canto, você não sabe o que o irmão passou. Então o irmão pode não ter dormido bem à noite, o irmão pode estar muito cansado, trabalhou 12, 15 horas. Então você também usa essas características de longanimidade para você servir em amor o seu irmão e ficar na sua. Não vai ver um irmão quieto lá e dizer, olha lá, o irmão devia estar... Pô, não aprendeu nada lá na pregação. Entendeu, irmão? Aí se você fizer isso, você também não entendeu. Então, irmãos, deixa eu me dizer algumas coisas aqui que rompem a unidade.
Agora não como exemplos, mas como atitudes. Como você aprendeu ali a ter um caráter como o de Cristo, em vez de ser humilde, irmão, você pode ser orgulhoso e autossuficiente. Você pode não querer servir, dizendo, deixa que isso aí os irmãos façam, eu tô cansado e não vou fazer esse tipo de coisa hoje. Tudo bem, um dia você está cansado e não querer servir. É normal, todos nós vamos passar por isso. Mas sempre sonde o seu coração e veja o porquê você não quer servir. Querer ter sempre razão, desprezar a opinião dos outros. Em vez de ser manso, você é irritado. Você tem dureza de coração. Responde com grosseria, age com agressividade contra os seus irmãos. Em vez de ser longânimo, você é impaciente. Desiste fácil dos relacionamentos e se irrita com as falhas. Esse irmão é muito lento. Eu tô servindo com meu irmão aqui no ministério, mas ele não presta atenção em nada. Ele é muito, muito devagar. Irmãos, isso não é só longânimo. E por fim, ao invés de suportar em amor, você ignora o irmão e evita contato. Eu não vou andar com aquele irmão ali, deixa ele no canto dele, porque eu tô fazendo minha parte e cada um na sua, a gente só não vai andar junto aqui. Irmão, você vai viver a eternidade com ele. Pense por um momento, irmãos, quando você faz isso, quando você é orgulhoso, duro, impaciente, indiferente, você quebra o vínculo da paz. O que é maior? Os assuntos que nos dividem ou os assuntos que nos unem, que vocês viram ali? Não tem comparação. E agora eu também pergunto uma coisa a vocês: o que é mais raro? Uma pessoa que gosta de pagode igual você gosta, que gosta de rock igual você gosta, que tem o mesmo candidato político que o seu, ou um filho de Deus? Quantos filhos de Deus vocês acham que tem por aí? Não tem como nós estimarmos, mas nós sabemos que a maioria das pessoas não se importa com Deus. Isso é refletido na nossa sociedade. É refletido, inclusive, no que o pastor falou no início aqui, sobre a adultização das crianças. A nossa sociedade jaz no maligno, irmãos. Então, é mais raro um filho de Deus, que é um irmão que você encontra na igreja, do que qualquer um que você encontra aí fora. Então, faça tudo para andar em comunhão com o seu irmão. Irmãos, não basta dizer que tentamos. Essas virtudes, elas precisam ser mantidas ativamente. Nós precisamos nos esforçar. O Espírito, olha só, volta lá para Efésios 4. O Espírito, olha só, versículo 3. Fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, irmãos, o Espírito ele já criou essa unidade. Agora, nós precisamos preservá-la com o nosso caráter, nossas palavras, nosso agir, nosso conhecimento sobre essas verdades espirituais e de forma intencional. Quando você pertence a um ministério, irmãos, agora falando com os irmãos que pertencem aos ministérios, e você fica vendo os defeitos dos líderes, os defeitos do ministério, você está fazendo força para romper o vínculo da paz. Lembra? O vínculo da paz é a paz que nos deixa em vínculo. Então, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês agora, uma ilustração aqui. Digamos que nós tivéssemos o exemplo, como eu falei de redes sociais no início, agora eu vou falar de uma coisa mais antiga, os mais antigos vão entender aqui. Digamos que nós tenhamos um ministério da arte com cartolina. O que é isso? A cartolina é aquele negocinho branco que você traz e aí você traz as canetinhas e nós criamos aqui um ministério da arte com cartolina. O que vai ser esse ministério? Vai vir algum irmão vai trazer a cartolina, o irmão fulaninho, o irmão ciclaninho vai trazer o canetão azul, que nós vamos a partir de hoje anotar os pontos do sermão. Nós vamos anotar os pontos e colar ali no fundo. E aí o irmão Beltraninho vai trazer uma caneta vermelha. Então um irmão traz a cartolina, o outro irmão traz a caneta azul e o outro irmão traz a caneta vermelha. Chegamos aqui, o irmão fulaninho trouxe a cartolina, o ciclaninho trouxe a caneta azul. E o Beltraninho esqueceu a caneta vermelha. Aí o irmão da caneta azul, ele começa a escrever ali os pontos, mas ele queria sublinhar com a caneta vermelha. Ele veio em casa pensando, mas eu quero servir desse jeito, eu quero sublinhar com a canetinha vermelha para ficar perfeito, porque aí sim será perfeito. E aí o irmão, em vez de olhar para o irmão que esqueceu e ter mansidão, longanimidade, ele começa a olhar para o irmão e começa a se irritar porque o irmão não trouxe a canetinha que ele queria. Aí sabe o que ele faz? Ele começa a olhar para o irmão assim, ó, para o outro irmão que trouxe a cartolina. O quê? O que tu quer? O que tem? Esqueceu a canetinha.
E aí você vai, mas o que tem? Não, esqueceu a canetinha? Agora não vai dar para sublinhar, vai ser terrível. E ele começa a provocar uma divisão. Porque em vez de ele agir com aquelas características, ele começa a minar a cabeça de um irmão contra outro irmão. Isso é uma atitude diabólica, irmãos. Pode parecer besteira, porque eu tô no exemplo da arte com cartolina para ser leve. Porque eu pensei, se qualquer exemplo que eu der maior, pode ser que eu tô falando da vida de um irmão específico. E aqui o objetivo não é mandar recado, irmãos. O objetivo é ser bíblico. E eu vou dizer mais para vocês. Esse irmão, ele não faz só isso. Ele não para ali em dizer que, ele esqueceu a canetinha. Ele vai para casa. E na segunda de manhã, sabe o que ele faz? Pastor Fernando, eu estou indignado. Porque eu estou servindo no Ministério da Arte com Cartolina. E eu faço o meu melhor. Eu sou um exemplo na arte com cartolina. Eu levo a canetinha. Eu me dedico. Mas o meu irmão, Beltraninho, não leva a canetinha vermelha. E sabe o que eu vou fazer, pastor? Eu não quero mais fazer parte desse ministério. Porque onde já se viu Beltraninho não levar a canetinha? Irmão, sabe o que o pastor Fernando vai fazer? Ele vai olhar o celular dele e vai dizer: Por que isso, irmãos? O pastor vai dizer: você tem que ser manso, longânimo, humilde. Pensem se o pastor Fernando, toda vez que ele se desaponta com um de nós, ele deixasse de pregar aqui. Não ia ter pregação, irmãos. Porque nós temos que ser longânimos, mansos e humildes uns com os outros. Então, não seja como esse irmão. Não crie divisão. Seja um alento para o líder do seu ministério. Seja um alento para o seu irmão que serve. Se você está na porta e o irmão tem alguma dificuldade, ajude ele, oriente ele. Não seja aquele irmão que vai causar divisão, que vai ligar para o pastor e dizer: pastor, eu não quero mais estar nesse ministério, porque a canetinha vermelha, ela era essencial. Sem a canetinha vermelha, os pontos... Irmãos, calma. O que nos une é maior do que o que nos divide. Então, irmãos, aqui eu pergunto: você tem feito todo o esforço para preservar a unidade da igreja? Tem buscado reconciliar com os irmãos que você tem atrito? Tem servido com alegria e humildade? Ou tem servido apenas quando lhe convém? Irmãos, o primeiro pilar que nós vimos aqui é o caráter de Cristo refletido em nós. O segundo pilar são as verdades espirituais que nos unem. E o terceiro pilar é o esforço intencional para preservar a unidade. Sem esforço contínuo, sem nossa dedicação, essa unidade vai se desfazer. Irmãos, uma conclusão aqui. A unidade da igreja ela não é opcional. Ela é um testemunho visível da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito são um e nos chamaram para ser um só corpo. Agora, irmãos, examine o seu caráter. Veja se o seu caráter tem refletido o caráter de Cristo. Veja se você tem um coração como o coração de Cristo. Valorize as verdades espirituais que nos unem, irmãos. As verdades que nos uniram. Você tem valorizado elas? Comprometa-se com o esforço diário de preservar a unidade, seja no culto, seja no ministério ou em qualquer ocasião. Se você está dividido com algum irmão aqui, chame ele essa semana. Mande uma mensagem. Em vez de mandar uma mensagem para o pastor Fernando, reclamando, mande uma mensagem para o irmão, pedindo perdão, dizendo que se magoou, dizendo que não tem servido ele da melhor maneira. Eu tenho certeza que o irmão vai te ouvir. Por fim, irmãos, meu desejo final aqui: que a nossa igreja seja sustentada por esses três pilares. E que o mundo veja, através de nós, a beleza da unidade que só o Evangelho pode produzir. Vamos orar, irmãos. Senhor Cristo, precisamos de um coração como o teu. Precisamos pensar como você. Precisamos ter um caráter como o seu. Precisamos conhecer as verdades espirituais, saber que elas são maiores do que tudo aquilo que nos divide. Precisamos fazer um esforço intencional. Precisamos tomar ação de te seguir e viver a ti. Ajude, Pai, ajude, Cristo, ajude essa igreja, para que nós possamos aqui dentro viver como irmãos, vivermos em unidade, vivermos em comunhão, que nós possamos ter tudo isso refletir em nossas vidas. Dai-nos um coração como o de Cristo, Senhor. Graças te damos por tudo, obrigado por isso, obrigado por tudo essa manhã. Amém.